Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 3 – Terror. Durante os primeiros dias de viagem, Akon começou a se aproximar dos mercadores, ajudando-os com pequenas tarefas no navio. No início, ele ainda carregava no rosto uma expressão de tensão e medo, mas os mercadores, homens acostumados às incertezas do mar, tentavam distraí-lo com histórias de suas viagens. Relatavam terras exóticas, cidades de pedras brancas reluzentes sob o sol, mercados onde especiarias tingiam o ar com aromas quentes e doces, e mares onde criaturas colossais espreitavam sob as ondas. Bartolomeu, um dos mais experientes entre eles, adotou uma postura quase paternal para com o jovem. Sempre que via Akon absorto em pensamentos, lançava-lhe alguma piada ou conto absurdo, buscando arrancar-lhe ao menos um sorriso. Apesar dos esforços, o temor não deixava os olhos do rapaz. Algo o assombrava, algo que palavras não poderiam dissipar. Na última noite antes da chegada ao porto de Trapiça, uma neblina espessa envolvia o navio, conferindo ao oceano um ar espectral. O som das ondas contra o casco era monótono, hipnótico. Cansado, Akon tentou dormir, mas, assim como nas noites anteriores, o sono não lhe trouxe descanso, apenas escuridão e terror. Dessa vez, o pesadelo veio com uma força avassaladora. Vislumbres de olhos rubros surgiam entre sombras retorcidas. Sussurros preenchiam sua mente como se algo rastejasse em seu cérebro. Em sua visão, relâmpagos carmesins cortavam o céu e chamas negras consumiam tudo ao redor. Ele sentia suas mãos sujas, pegajosas. Sangue! Um grito ficou preso em sua garganta, e quando seus olhos se abriram, ele já não estava na cabine. O convés estava banhado por uma luz pálida e fria. O cheiro metálico de sangue impregnava o ar. A visão diante de si fez seu estômago revirar, corpos espalhados, membros partidos, olhos vítreos fixos na eternidade. A tripulação inteira jazia sem vida. Os mercadores, seus novos amigos, estavam entre os mortos. Bartolomeu também. Seu corpo, caído ao lado dos barris de suprimentos, tinha a garganta cortada. Akon sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo. Um nó apertou-se em sua garganta. Seus olhos baixaram e, em sua mão, encontrou a resposta que temia, uma lâmina manchada de sangue, pesada, fria, como se estivesse impregnada pela morte. A respiração falhou. Seu peito subia e descia de forma errática. Seu coração parecia querer escapar de seu corpo. Akon não queria acreditar. Pensava que ainda estava em seu pesadelo. Mas não. Tudo era real. O desespero tomou conta de seus músculos, e um grito rasgou sua garganta, ecoando pelo mar silencioso. Ele caiu de joelhos, apertando a cabeça com as mãos. Lágrimas misturavam-se ao suor em seu rosto pálido. Algo dentro dele se debatia, pulsava, algo que não era seu. Uma presença obscura rastejava por suas veias, tentando tomar controle, sussurrando promessas profanas. Era isso. O sangue daquela criatura. A maldição que escorrera sobre ele naquele dia. Agora, a sombra se mexia dentro de sua alma, faminta por sangue e morte. Akon levou um longo tempo para se recompor. As memórias do que havia ocorrido ainda o atormentavam, como sombras que se agarravam à sua mente. O peso da culpa e da dor era esmagador, a ponto de levá-lo a tentar inúmeras vezes por fim a própria vida. No entanto, algo sempre o impedia, como se uma força invisível o segurasse à beira do abismo, recusando-se a deixá-lo partir. Ele baixou um bote e começou a remar em direção à costa. O mar estava inquieto. As ondas pareciam querer puxá-lo de volta para as profundezas. Mas ele resistiu. A viagem foi extenuante, ainda mais para alguém de apenas 13 anos, cujo corpo frágil já havia sido castigado. Cada remada era um esforço sobre-humano. Cada sopro de vento uma ameaça ao equilíbrio precário da embarcação. Mas, por fim, seus pés tocaram a areia úmida da praia. O jovem caiu de joelhos, ofegante. O cheiro salgado da maresia misturava-se ao perfume terroso vindo do interior. Ele se forçou a levantar, suas roupas encharcadas e pesadas grudando ao corpo, e caminhou em direção ao continente. Seu destino era Trapiça, uma cidade que já ouvira mencionar antes. Um pouco diferente de Aldará, Trapiça era maior, vibrante e movimentada, um centro comercial onde mercadores e viajantes se cruzavam diariamente. As ruas de pedra eram largas e preenchidas por um fluxo incessante de pessoas. Os edifícios, de madeira e pedra, erguiam-se em diferentes alturas, suas varandas decoradas com tapeçarias coloridas e estandartes mercantis.
Ao adentrar a cidade, Akon sentiu um aperto no peito. O medo de ferir inocentes o consumia, um receio que pulsava como uma ameaça constante em sua mente. Ele não queria trazer desgraça a quem não merecia. Mantendo-se nas sombras das vielas estreitas, tentava passar despercebido, mas sua aparência desgastada e a hesitação em seus passos logo chamaram a atenção errada. Antes que pudesse reagir, trombou em um grupo de homens que se destacavam entre a multidão. Roupas surradas, olhares predatórios e expressões maliciosas denunciavam suas intenções. Um deles, de cicatriz profunda no rosto e olhos ferozes como os de um lobo faminto, avançou primeiro, agarrando o ombro de Akon com força. Os outros se aproximaram, formando um semicírculo ao redor do garoto, bloqueando qualquer possibilidade de fuga imediata. Akon sentiu o coração acelerar. Seu instinto gritava para que fugisse, mas seus músculos estavam tensos, prontos para reagir. Quando o primeiro agressor tentou puxá-lo mais para perto, ele girou rapidamente o corpo, desviando-se com agilidade surpreendente. Seu cotovelo acertou o braço do homem, fazendo-o soltar momentaneamente. Sem perder tempo, Akon abaixou-se e lançou areia nos olhos de um segundo inimigo, aproveitando o momento de distração para deslizar entre eles e escapar pelo vão estreito entre dois barris próximos. Os homens praguejaram e tentaram alcançá-lo, mas Akon era rápido. Passando por ruelas sinuosas e saltando por pequenas barricadas improvisadas, ele seguiu em direção à parte menos movimentada da cidade, onde a floresta começava a se insinuar além dos muros periféricos. O som dos passos dos perseguidores diminuía conforme ele adentrava a mata, os galhos baixos arranhando sua pele e a vegetação densa servindo de cobertura. Quando o silêncio finalmente caiu ao seu redor, Akon percebeu que havia conseguido escapar. Seu peito subia e descia com a respiração acelerada, mas ele sabia que não poderia parar. O isolamento da floresta parecia ser a única opção segura naquele momento. Seguindo mais para dentro, ele desapareceu entre as sombras das árvores, deixando para trás a ameaça que quase o capturara. Capítulo 4 – Treinamento. Akon finalmente conseguiu se afastar da cidade e adentrou a floresta, sentindo o ar úmido e o cheiro terroso da vegetação densa. As copas das árvores se entrelaçavam no alto, permitindo que apenas filetes de luz filtrassem até o solo coberto por folhas secas e musgo. O silêncio predominava, quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre os galhos e pelo som distante de pequenos animais se movendo entre os arbustos. Enquanto caminhava, Akon percebeu movimentações ao seu redor. Criaturas espiavam por entre as folhagens, seres pequenos, e olhos brilhantes que refletiam a pouca luz. Moviam-se silenciosamente, como se estudassem sua presença, sem demonstrar agressividade. Continuando sua jornada, Akon avistou algo incomum entre as árvores, uma cabana rústica, construída inteiramente com troncos cortados à mão. O telhado era coberto de musgo e as janelas pequenas e circulares se escondiam entre trepadeiras, como se a estrutura fosse uma extensão natural da floresta. A fumaça que saía de uma chaminé improvisada indicava que havia alguém ali dentro. De repente, uma voz firme e grave ecoou do interior da casa, atravessando o silêncio da floresta. Era um aviso severo que o fez parar imediatamente. As palavras o atingiram como um golpe inesperado. O aviso dizia para o monstro ir embora, pois ali não era lugar para ele. Akon sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas, mesmo hesitante, tentou se explicar. O desconhecido continuou a alertá-lo, deixando claro que sua presença ali representava um grande perigo. O peso dessas palavras fez algo dentro de Akon se revirar. Ele respirou fundo antes de admitir sua angústia, confessando que não queria mais derramar sangue. O silêncio pairou no ar como uma lâmina suspensa. Então, lentamente, a porta da cabana rangeu ao se abrir. A figura que emergiu dali era a de um homem magro, vestindo roupas gastas de couro e linho, típicas de caçadores e eremitas. Sua pele era marcada pelo tempo, e seus cabelos grisalhos caíam de forma desalinhada sobre os ombros. O mais curioso, no entanto, eram seus olhos pálidos, opacos, sem um foco aparente. Ele parecia cego, mas sua postura indicava uma percepção aguçada do ambiente. Ele caminhou para mais perto, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse enxergando Akon de uma forma diferente. Seus olhos vazios pareciam sondar além da aparência do jovem, como se pudessem enxergar diretamente sua essência. Sua expressão, antes rígida, suavizou-se em um misto de curiosidade e compreensão. Akon sentiu um nó se formar em sua garganta. Ainda assim, diante daquela presença que parecia enxergar além da carne, ele sentiu que não adiantava esconder a verdade. Com hesitação, Akon começou a contar a sua história,
relembrando os eventos que o assombravam, as mortes e o medo constante de perder o controle. O homem ouviu tudo em silêncio, seu semblante permanecendo inalterado até o fim do relato. Quando Akon terminou, o eremita pareceu refletir profundamente, como se tudo finalmente fizesse sentido. O reconhecimento daquela força desconhecida dentro de Akon era evidente. O homem parecia ter encontrado respostas para suas próprias suspeitas, e sem qualquer hesitação, tomou uma decisão. Ele reconheceu que Akon carregava um fardo, mas que não precisava ser um escravo dele. Com um olhar de determinação, indicou que havia um caminho a ser seguido, algo que poderia ajudá-lo a controlar aquela força interna. O treinamento físico e mental seria a chave para evitar que aquilo dentro dele tomasse o controle. No entanto, essa era uma escolha que apenas Akon poderia fazer. Akon permaneceu imóvel por alguns instantes. A floresta ao redor parecia conter a respiração, aguardando sua decisão. Akon refletiu profundamente sobre a proposta e, mesmo carregando dúvidas e receios, decidiu aceitar o treinamento. O homem, percebendo a hesitação do jovem, revelou seu nome como sendo Jano e garantiu que havia um lugar seguro onde ele poderia descansar sem medo. A estrutura parecia uma enorme gaiola, usada anteriormente para capturar animais selvagens. O metal frio e robusto servia como um escudo contra qualquer ameaça que viesse de dentro ou de fora. Mesmo sem confiar plenamente em Jano, Akon não se importava com a morte. Na verdade, a ideia de encontrar um fim era quase um alívio. O treinamento começou sem demora. Jano foi um guerreiro experiente. Demonstrou habilidades impressionantes, especializando-se no combate com duas espadas. Seus movimentos eram precisos, refinados pelo tempo e por batalhas passadas. Akon seguiu cada ensinamento com dedicação, absorvendo cada técnica com uma intensidade quase obsessiva. Além do treinamento físico, Jano introduziu métodos de meditação, ensinando-o a fortalecer a mente e a controlar os impulsos sombrios que o assombravam. Ele também ensinou ao garoto ler e escrever. A disciplina era rigorosa, e cada dia exigia dele tanto fisicamente quanto mentalmente.